Olá, eu sou a Natália. Nós somos alunas do sexto período do curso de nutrição da Faculdade Unexeta e daremos continuidade ao ciclo de palestras sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele foi criado em 2006 com o objetivo de abordar os princípios e as recomendações de uma alimentação adequada e saudável. Hoje, abordaremos a importância do equilíbrio entre o consumo de alimentos de origem animal e vegetal. Mas afinal, o que são os alimentos de origem animal? Por mais simples que pareça, algumas pessoas ainda têm dúvidas. Então, são aqueles derivados de animais, como por exemplo os leites de vaca, de cabra, os iogurtes, os queijos, requeijões, os ovos de galinha ou codorna, as carnes que podem ser de peixes, suínas e os embutidos. Nós temos então os presuntos, salames. As características dos alimentos de origem animal principalmente são que eles são fontes de proteínas, vitaminas e minerais. Eles podem ser muito calóricos, por isso a gente tem que ter um cuidado com o excesso e porque eles também contêm gorduras saturadas e essas gorduras podem vir a ser prejudiciais à saúde. E os alimentos de origem vegetal? São aqueles obtidos a partir de partes de vegetais, como as folhas. E aí nós podemos citar a couve, podemos citar alface, espinafre, os caules. Nós temos o próprio talinho da couve, palmito, aspargo, como raízes mandioca, cenoura, beterraba e as diversas frutas que nós já conhecemos, que vai desde banana, uva, melancia, etc. Olá, meu nome é Jocássia. Então, falando um pouco mais sobre as características dos alimentos de origem vegetal, eles são importantes fontes de vitaminas, minerais e fibras. Podemos citar como vegetais fontes de proteína, cálcio e ferro, o grão de bico, os feijões, o brócolis, a aveia, o couve, dentre outros. Por isso é importante equilibrarmos o consumo dos alimentos de origem vegetal e animal para que tenhamos o fornecimento adequado de todos os nutrientes. Nestas duas imagens mostram o que eu acabei de falar, que é a combinação de diferentes grupos alimentares. Como aqui temos o frango, que é de origem animal, temos as saladas, que é de origem vegetal. E um exemplo clássico é o tradicional arroz com feijão, que está presente no dia a dia dos brasileiros. Esses alimentos possuem um custo acessível, são fáceis de serem encontrados, além de ser uma importante combinação de vitaminas, minerais e proteínas. Outro exemplo de combinações ou de substituições do feijão é a lentilha, o grão de bico e a ervilha. Também podemos citar como combinações pratos típicos, como a farinha de mandioca com açaí do Pará, o arroz com pequi de Goiás, o arroz com jambu do Pará, o tutu de feijão, que é um prato muito consumido pelos brasileiros. Bom, meu nome é Milena, dando sequência no que as meninas falaram, agora eu vou destacar também a importância da qualidade dos alimentos. Muitos já ouviram falar dos alimentos orgânicos, mas nem todos ainda sabem realmente o que são eles. Os alimentos orgânicos são aqueles alimentos livres de pesticidas, fertilizantes sintéticos, modificações genéticas, radiações ionizantes. Agora, eu vou listar para vocês os benefícios que a gente tem de estar consumindo esses alimentos orgânicos. Eles evitam problemas de saúde, porque não tem uma substância química, né? Os alimentos orgânicos, eles são mais nutritivos, são mais saborosos, evita a erosão do solo,
protege a qualidade da água, restaura também a biodiversidade, né? Protegendo a vida animal e vegetal. Economiza energia. Além disso tudo, os alimentos orgânicos possuem uma certificação, que é uma garantia do consumidor de estar consumindo produtos mais seguros, mais saudáveis. Aqui a gente deixou alguns endereços de hortas orgânicas daqui da região de Jundiaí mesmo, porque muitas pessoas ainda têm dúvida, não conhecem hortas orgânicas, então assim fica mais fácil para vocês conhecerem algumas. Algumas hortas, elas fazem entrega, ou seja, você nem precisa ficar saindo de casa. Aí, caso vocês tenham interesse, eu deixei também o telefone de algumas hortas. Bom, muitas pessoas têm dúvida em relação a custo. Acham que os orgânicos são bem mais caros do que quando a gente compra em mercado normal mesmo. Mas a minha dica para vocês é: comprem alimentos orgânicos do seu bairro, de pequenos agricultores. Além de ter um preço mais acessível, a gente acaba ajudando a economia local. Ou seja, além disso, a gente ajuda a gerar mais emprego, estimula a circulação de renda, estimula o crescimento econômico local, acaba valorizando mais o empreendedorismo. Agora mesmo na pandemia, nós vimos que várias pessoas estavam incentivando os pequenos empreendedores. E assim, eu acho que a gente pode levar isso para a vida, não só pelo momento que estamos passando. Bom, meu nome é Paola e eu vou falar algumas dicas para a gente cultivar a nossa própria horta em casa. E isso é plenamente possível. Se você mora em casa, você pode até ter um espaço maior, e nós trouxemos algumas ideias de até estar reaproveitando garrafas PETs para a gente fazer essa horta. Mas se você também mora em apartamento, isso também é possível. Nós trouxemos aqui um exemplo do que a gente fala de horta vertical. Você pode estar fazendo esse suporte na parede e pendurando esses vasinhos. Ou também esses vasos, eles podem estar sendo cultivados na sacada do seu apartamento ou na bancada até mesmo da sua cozinha, que o bacana é quando você estiver preparando a sua refeição, você pode estar colhendo ali na hora o seu alimento bem fresco. E alguns cuidados que a gente deve ter é que esses alimentos eles devem ser expostos à radiação solar por algumas horas. Eles também devem ser regados. O horário melhor para fazer essa rega é no início da manhã ou no final da tarde. E também tem alguns tipos de ervas e temperos que são mais fáceis de ser cultivados, como, por exemplo, o manjericão, o orégano, a salsinha, hortelã. Eles são bem fáceis de serem cultivados em casa. E aqui nós temos alguns exemplos de pesticidas naturais, porque essas hortas elas podem estar atraindo alguns insetos indesejados, e ao invés de utilizarmos pesticidas químicos que pode trazer esse malefício, nós podemos estar utilizando os pesticidas naturais, que eles também são bem eficazes. E aqui nós trouxemos o exemplo do sabão de coco, do alho e da cebola e da pimenta. E o preparo desse pesticida, eles são bem similares. Você, por exemplo, vai pegar um sabão de coco, ferver em água, e essa água está borrifando sobre a horta. O mesmo exemplo do alho e da cebola. Você vai ferver o alho e a cebola em água e está borrifando esse líquido, né, que formou para estar aplicando sobre a sua horta, para não ter essa ação danosa desses insetos. Bom, nós falamos agora, né, todos os alimentos orgânicos, e a gente também vai trazer para vocês essa informação do que são agrotóxicos. Bom, os agrotóxicos são produtos utilizados em plantações como forma de conter doenças e pragas nas produções agrícolas.
E é importante ressaltar aqui que esses agrotóxicos, quando aplicados nas plantações, eles têm o poder de penetrar nas folhas e no interior das polpas dos vegetais. Então, é importante, quando nós formos consumir esses alimentos, de fazer uma boa limpeza e uma boa higienização. Uma dica é separar uma buchinha ou uma escovinha própria para essa higienização, que esse movimento de fricção no alimento, no momento da higienização, pode diminuir um pouco o teor desses agrotóxicos. E aqui, alguns malefícios dos agrotóxicos que já são comprovados numa exposição a longo prazo, num consumo a longo prazo, ele pode trazer risco de intoxicações e risco de câncer nos sistemas digestivo, urinário, respiratório e em demais órgãos do nosso organismo. E também os agrotóxicos, eles não trazem só malefícios ao nosso organismo, como também eles trazem um impacto ambiental muito grande. Eles podem estar contaminando a água, eles podem chegar até lagos, até rios, e também eles podem contaminar os animais, né? Os animais que vão fazer pastagem nesse solo, nessas plantações, eles também podem acabar sendo contaminados. Olá, meu nome é Ingrid e eu vou listar um pouquinho aqui dos impactos ambientais causados pela agropecuária. O primeiro que eu cito é o desmatamento. Ele é uma prática muito comum na agropecuária e essa retirada da vegetação original, ela intensifica a poluição atmosférica. Também ela reduz os nutrientes do solo, tornando esse solo pobre. E, por vezes, esse solo fica infértil por um tempo indeterminado. Outro problema causado pelo impacto ambiental é a queimada. Ela é muito utilizada dentro da agropecuária para a retirada também dessa vegetação original. E ela intensifica a poluição atmosférica. Ela também reduz os nutrientes desse solo, muitas vezes sendo necessário o uso de uma quantidade muito maior de fertilizante nesse solo. Outro ponto importante é a pecuária. Além da substituição dessa cobertura vegetal pelas pastagens, outro ponto problemático é a compactação desse solo, que é gerado pelo deslocamento dos rebanhos no pasto. Esse solo compactado, ele dificulta muito a infiltração da água e ele aumenta o escoamento superficial, podendo gerar muitas erosões nesse solo. Esses animais usados na pecuária, através de uma liberação de um gás chamado metano, ele contribui para a intensificação do aquecimento global. Importante é esse dado de que 23% das emissões desses gases do efeito estufa, ele vem do descarte inadequado desses dejetos dos animais, ocasionando o aquecimento global. Olá, meu nome é Giovana e eu vou dar sequência aqui falando um pouquinho sobre as consequências. A gente tem agravamento da segurança alimentar, né, através da utilização do uso de agrotóxicos, que tornam o alimento menos seguro para o consumo. Temos prejuízos na colheita e na pesca, através da contaminação dos solos e nascentes, escassez de água devido à falta de chuva, e estudos apontam uma previsão no aumento de 2 graus na temperatura até o ano de 2100. Pensando nisso, com o intuito de incentivar a população a reduzir o consumo de alimentos de origem animal, surgiu o movimento Segunda Sem Carne. Em 2009, no Brasil, ele já está presente em mais de 40 países hoje. E aqui a gente mostra um pouquinho, um pouco desse impacto quando você deixa de consumir um dia de carne ou produtos de origem animal na sua alimentação. Nós temos a economia, né? Deixamos de emitir 14 quilos de gás CO2, que prejudica, né, para o efeito estufa. Economizamos 7 quilos, principalmente de soja.
que é utilizada como ração, economizamos 3.400 litros de água, que equivalem a 26 banhos de 15 minutos. Fora isso, ainda poupamos 24 metros quadrados de terra. Aqui também trouxemos para vocês uma sugestão de como fazer um prato numa segunda sem carne. Esse prato deve conter 50% de legumes e verduras, 25% de feijões ou castanhas e 25% de batatas e cereais. Também trouxemos aqui uma tabelinha onde colocamos o consumo de água para produzir determinados alimentos. Aqui eu vou passar para vocês uma comparação entre o gasto de água para se produzir 1 kg de arroz, que é 2.500 litros, e para se produzir a mesma quantidade, 1 kg de carne bovina, 17.000 litros e 100. É bastante coisa, né? Aqui eu deixo para vocês o site, caso vocês queiram consultar algum alimento ou algum outro exemplo que você tenha curiosidade para saber quanto de água se vai para ser produzido. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, a gente deixou os nossos contatos e também da nossa professora que orientou esse projeto, a Bruna Baroni. Espero que tenham gostado. Obrigada.